Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Christian, que deve deixar o Atlético Paranaense assinar com o Bahia em um negócio de 3 milhões de dólares. Fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar desse assunto importantíssimo. E antes da gente ir direto para o assunto do vídeo, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo e compartilhe o conteúdo nas redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você fortalece o projeto espalhando o nosso conteúdo para que mais gente possa conhecer e acompanhar. Minha opinião sobre essa negociação do Christian vocês já conhecem, eu já falei aqui no canal que sou totalmente contrário. Mas não custa aproveitar esse momento em que o negócio parece bem encaminhado para aprofundar um pouco essa avaliação e expor alguns pensamentos para vocês. Primeiro motivo pelo qual eu sou contra essa negociação do Christian. Como vocês sabem, o Atlético não tem condições de competir economicamente com os principais clubes do Brasil em aspectos financeiros. Em termos comparativos, o Flamengo tem arrecadado mais de R$1 bilhão por ano, o Palmeiras tem receitas na casa de mais de 900 milhões de reais anuais, e o Atlético tem arrecadado, em média, cerca de 300 milhões de reais por ano. Então, não adianta o Atlético abordar o mercado como se fosse uma disputa financeira, porque ele estaria em uma severa desvantagem em relação a esses principais rivais do cenário brasileiro e sul-americano. E qual foi a solução que o Atlético encontrou para se tornar competitivo? E isso desde 2018, quando o clube começou a se destacar e conquistar troféus. É revelar, desenvolver e revender jovens talentos. A gente viu isso com Bruno Guimarães, a gente viu isso com Renan Lodge, a gente viu isso com Léo Pereira, a gente viu isso com Vitinho e com uma série de outros jogadores que o Atlético conseguiu tirar proveito técnico dentro de campo para depois revender e tirar também proveito econômico da presença desses jogadores no clube. E por que é que eu estou falando para vocês que eu sou contra essa saída do Christian? Que eu estou aqui afirmando que o Atlético precisa vender esses jovens jogadores para se manter competitivo. É bastante simples na realidade. No caso específico do Christian, uma etapa foi saltada. Ele nunca teve um período de maturação dentro de campo para que pudesse se destacar e apresentar o futebol que nós sabemos que ele tem qualidade para apresentar. É um jogador que tem bom passe, boa visão de jogo, tem finalização de média e longa distância, pisa na área para concluir as jogadas. Foi importante em tantos momentos, como na chegada do Filipão, onde ele era titular e a peça responsável pela circulação da bola até o momento em que ele sofreu uma grave lesão em 2021. E foi importante e decisivo em outras tantas ocasiões, como contra a LDU, quando ele foi um dos fatores determinantes para que o Atlético conseguisse a classificação na Sul-Americana, que terminou com um histórico bicampeonato conquistado contra o Red Bull Bragantino. E por que o Christian nunca se firmou na equipe titular do Atlético? A meu ver, é um caso muito parecido com o do Kelvin. O Kelvin é um lateral que, por mais que tivesse talento, por mais que tivesse um bom cruzamento, por exemplo, todos os técnicos que passaram do Atlético acabavam colocando em campo e, ao menor sinal de oscilação de desempenho, tiravam o jogador. Isso faz com que o jogador perca a confiança, com que ele nunca tenha ritmo de jogo e com que ele nunca precise encontrar, ou nunca tenha oportunidade de encontrar, soluções para as dificuldades que ele está tendo. Isso só foi mudar ano passado com o Filipão, que deu sequência para o Kelvin, transformou o Kelvin em titular indiscutível, e acredito também, em parte, que isso aconteceu porque a alternativa ao Kelvin era o péssimo Luiz Manuel Orejuela, que felizmente não segue no Atlético para a próxima temporada. O Christian é a mesma coisa, diversos técnicos do Atlético passaram pelo clube, chegaram a colocar no time titular, mas a menor oscilação de desempenho resultava na volta do jogador para o banco. Se você quer que o jogador desenvolva o seu potencial, se você quer que ele corrija suas falhas e se torne um jogador consistente, é importante que ele esteja dentro de campo para poder procurar e encontrar soluções para suas próprias dificuldades. Senão, acontece o que aconteceu com o Kelvin e o que está acontecendo com o Christian, e que só vai parar de acontecer porque parece que, infelizmente, ele vai ser negociado com o Bahia. Se o Atlético fica com o Christian, investe nele da maneira correta, coloca em campo para que ele possa se desenvolver e se destacar, é bem possível que daqui 6 meses, que daqui 1 ano, que daqui 1 ano e meio, em vez de vender o Christian por 3 milhões, o Atlético venda por 5, venda por 10, venda por 15, dependendo do nível de destaque que ele consiga. Então, faz pouco sentido para o projeto esportivo do clube essa venda.
É um bom dinheiro? Até é. 15 milhões de reais não é uma quantia de se jogar fora. Mas pelo potencial do jogador e considerando a forma como o Atlético trabalha, é um negócio que faz pouco sentido. E eu vi muita gente comentando, mas ele teria espaço no elenco? Deveria ter. É um jogador bastante qualificado tecnicamente, com potencial enorme. O Fernandinho, que tem sido titular como segundo volante, pode atuar como cabeça de área. O Atlético, em alguns momentos, chegou a jogar com 3 volantes, não poderia ser Hugo, Eric, Fernandinho e Christian Alex Santana. O próprio Fernandinho na base do meio de campo com Christian e Alex Santana, e o Terence atuando em um dos lados, como acabou finalizando o ano jogando pelo lado direito. Existem alternativas para que você consiga dar espaço para esse tipo de jogador. O que eu não vejo é um interesse nesse sentido. Se o Atlético tinha a noção que a contratação de um jogador de 27 anos de idade por mais de 10 milhões de reais, como foi o caso do Alex Santana, iria limitar ou impedir o desenvolvimento de um jovem talentoso, eu gosto do Alex Santana. Acho que é um belíssimo jogador para o padrão do futebol brasileiro. Mas tem que fazer sentido dentro do planejamento do clube. Se o preço do Alex Santana vir para o Atlético é o encerramento precoce do desenvolvimento do Christian, que nem tivesse vindo, independentemente da qualidade. Isso vale para uma série de jogadores. Então, realmente, repito, não faz sentido. Existem outros tantos jogadores que teriam preferência de saída. A gente fala de um Léo Cittadini, que entra ano e sai ano, continua sendo um jogador útil e somente útil, mas segue no clube tomando espaço de outros mais talentosos do que ele. Pelo fato de ser um jogador que está no clube há bastante tempo, ter uma certa liderança dentro do elenco e ter também a sua qualidade e a sua utilidade. Não estou me desfazendo aqui da importância do Léo Cittadini. Mas se fosse para negociar um volante de saída, que fosse o Cittadini, não o Christian. Então, realmente, assim, bastante chateado, decepcionado, pelo fato de que o Atlético toma uma decisão bastante errada nesse caso. Em termos aí econômicos, e se tiver algum economista aí me assistindo, corrige nos comentários se eu disser alguma besteira. Fala-se muito em ativos de apreciação e de depreciação, ou ativos de valorização e de depreciação. O Christian é um jogador que, estando dentro de campo, é um ativo de apreciação ou de valorização, um jogador que ganharia valor de mercado e do qual o Atlético poderia tirar um proveito em termos financeiros maior do que outros que estão no elenco. O próprio Alex Santana, que foi contratado, mas também o Léo Cittadini. Tanto o Cittadini quanto o Alex Santana são ativos que a gente chama de depreciação, um perder valor ao longo do tempo, porque são jogadores de uma certa idade, com um mercado mais limitado do que um jogador de 22, 23 anos, como é o caso do Christian, e que se o Atlético for vender, possivelmente vai ter aí algum ganho financeiro, mas muito distante do que poderia oferecer um jogador jovem. E para um clube que precisa dessas vendas para se manter competitivo, como é o caso do Atlético, repito, faz pouco sentido. Essa rotatividade de peças tem que existir para que esses jovens possam ter o seu espaço. Isso vale para Christian, isso vale para Luan Patrick, isso vale para Brian Garcia, que foi contratado por mais de 8 milhões de reais e mal foi aproveitado em 2022. Então o Atlético precisa realmente rever algumas decisões, isso vale para todo o departamento de futebol e também para a comissão técnica em relação a esses jovens jogadores, porque essas tomadas de decisão podem fazer sentido a curto prazo. O Atlético vai ser competitivo porque está mantendo seus principais jogadores para essa temporada, 2023 no caso, mas a médio e longo prazo isso vai ter um custo para o clube em queda de rendimento financeiro e com uma consequente queda de competitividade. A gente não pode olhar só para o micro, para o agora, para o que a gente quer para amanhã. O Atlético é um clube que se destaca no cenário do futebol brasileiro justamente por ser um clube que tem uma visão macro de médio e longo prazo, que sabe sempre o local onde está no momento e aonde quer chegar. E eu entendo que o que está acontecendo nesse final de 2022 no Atlético Paranaense é justamente o contrário, é o clube valorizando o momento e sacrificando o médio e longo prazo. Eu entendo que dentro do projeto do clube faz pouquíssimo sentido, mas gostaria de saber a opinião de vocês. Vou pedir que vocês deixem nos comentários o que vocês pensam sobre essa negociação do Christian, o fato de ser para um clube brasileiro, se isso é importante, se não é importante, o valor que foi pago, os 3 milhões de dólares ou 15 milhões de reais, se vocês acham suficiente e que papel vocês enxergavam ou enxergam para o Christian na próxima temporada. Então é isso, gente. Eu agradeço a atenção e a paciência de vocês. A gente não deve ter vídeo amanhã e nem domingo por conta da véspera de Natal e do Natal, mas porque todo mundo quer passar com a família, eu não sou exceção.
Mas a gente volta a conversar na segunda-feira. Eu volto antes disso, se houver alguma situação bombástica que exige um vídeo imediato, sob pena do vídeo ficar datado. Mas a princípio a gente volta a conversar na segunda-feira. Desejo a todos vocês aí uma boa noite, um bom final de semana, um Feliz Natal. Que vocês tenham um 2023 com muitas felicidades, com muita saúde e com muito sucesso. Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.